Senhoras e senhores, para compor o painel de empreendedorismo e inovação para a transformação digital no Brasil, temos a satisfação em convidar o presidente do Conselho Executivo Esfera Brasil, senhor João Camargo. Também temos a satisfação em convidar a CEO do site de notícias Metrópolis, senhora Lilian Tarran. Convidamos neste momento o CEO da Valid, senhor Ilson Bressan. Para moderar este painel, passamos a palavra ao senhor Ilson Bressan. Ok. Bom, a gente vai fazer como aquele comandante que sai atrasado de Congonhas para chegar em Brasília, e a gente vai recuperar o tempo durante o voo, porque as condições são ótimas, especialmente no momento de fazer projeto da SIM, significa que as condições base para o Brasil avançar são boas, então a gente recupera um pouquinho esse tempo. É um prazer dividir esse palco com vocês. João, Lilian, prazer compartilhar um pouco da experiência de cada um de nós aqui no palco. Eu vou ser um facilitador de uma conversa bastante dinâmica. Então, temos alguns guardrails aqui em torno do assunto inovação e empreendedorismo, e na medida que a gente vai avançando com o nosso bate-papo, a gente vai conduzindo e afunilando o tema mais para um lado, aprofundando, ou mais para o outro. Acho que apesar de eu estar solo aqui no palco como moderador, eu gostaria que todas as empresas do setor privado se sentissem aqui representados, porque quem faz o Brasil andar para frente, acompanhado do governo que ajuda com todo o ambiente regulatório, são todas as empresas e toda a indústria que está aqui presente. Eu gostaria de que todos se sentissem representados, porque a gente tem um papel fundamental para poder garantir que esse Brasil vá adiante. Dificilmente alguém que esteve aqui logo pela manhã não se emocionou quando a gente canta o hino nacional e quando a gente diz ordem e progresso, né? A gente todos queremos esse progresso e não é uma tarefa que a gente consiga fazer isoladamente. Então, acho que tem um elemento aqui de somar esforços de todas as individualidades, né? Quando a gente olha a indústria, especialmente o lado privado, em separado, mas eu sempre insisto que a tarefa que a gente tem pela frente é uma tarefa do nós, não é uma tarefa do eu. Então, a gente compete no mercado, cada empresa tem o seu espaço para competir, mas, acima de tudo, colaborando com o governo, a gente precisa assumir um papel colaborativo aqui, porque a tarefa que temos pela frente é gigante. Então, empreender e inovar faz parte desse ecossistema, e é isso que eu gostaria de compartilhar, e Lilian e João colocasse um pouquinho da sua experiência em relação a isso. Rogério apresentou muito bem um pano de fundo de que, talvez, no nosso ordem e progresso, tem muita vontade de progresso, mas está faltando muita ordem, né? Porque, afinal de contas, é um grande problema a gente conseguir... É inaceitável despender mais de 100 bilhões, né, conforme aquela pesquisa que a FGV fez, para a gente conseguir provar a identidade. Então, o Brasil não pode se orgulhar de ser primeiro num ranking de fraudes na América Latina ou de ataques cibernéticos. A gente precisa mudar essa situação, precisa botar ordem na casa. A grande esperança é que a gente tenha uma plataforma que está sendo criada por todos nós, privado, público primeiro e com o apoio do privado, que começa a botar um pouquinho de ordem, especialmente nesse tema da identidade. Então, assim, é o grande projeto, é a grande esperança que a gente tem para colocar o Brasil numa situação de melhor competitividade. E quando a gente olha para o mundo, todos os países que se desenvolveram tiveram nesse pilar o começo de tudo. Então, eu queria ouvir Lilian, ouvir João, como é que vocês entendem o momento do Brasil, o contexto de inovar, o contexto de empreender, e como é que o privado pode colaborar com o público no sentido de construir um Brasil que faz a gente se emocionar ao cantar o hino. Bom dia a todos vocês. Obrigado, Wilson, aí, pela oportunidade de estar aqui com essa plateia bonita aqui. Eu acho que não existe inovação sem o setor privado. Mas também não existe incentivo
sem o setor público. Então, a maneira que vocês encontraram aqui de conversar privado com público é muito salutar. Não existe um país com mau governo se você tem uma sociedade organizada civil. Uma sociedade civil organizada, não existe governo ruim. Então, tarefa lá que eu me encontro na esfera é colocar bastante o privado com o público. É trazer as demandas para Brasília para que a gente possa sempre encontrar uma solução. Porque Brasília realmente é carregado por inúmeras demandas. Então, se você vem com o setor privado com uma solução boa de cooperação, é melhor do que você simplesmente apontar o erro. A grande falha do setor privado é sempre apontar o erro e nunca apontar a solução. Então, assistir esse primeiro painel foi altamente enriquecedor para mim, porque o público e o privado estão conversando e daí vai surgir a solução, com 100% de certeza. O Brasil, quando segue os exemplos dos países que sentam na mesa e conversam, vai em frente. Eu vou passar a palavra para a Lili e depois a gente vai continuando com esse bate-papo. Obrigado, João. Vai lá, Lilian. Bom, eu vou usar esse primeiro momento para agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui e debater um pouquinho. Eu acho que esse que é um tema aí fundamental para o crescimento, tanto do Brasil enquanto nação, quanto das empresas privadas e do setor de regulação aí que vem do governo. Eu acho que o exercício, né, do trabalho que a gente faz, aí eu estou me juntando aqui ao João, a gente tem, debaixo aí da nossa gestão, veículos de comunicação, tem algumas peculiaridades, né? A gente enxerga, por óbvio, o governo como um poder regulador, mas a gente, por ser veículo de comunicação, também se coloca no papel de regulador do Estado, né? Então, é muito curioso, porque eu acho que, mais do que outros setores, que às vezes não têm esse paralelismo, né? No nosso caso, o governo tem as diretrizes que nos regulamentam, mas nós também, por um dever de ofício, estamos nesse encalço também, observando e regulando, a partir do exercício da nossa profissão, a atuação do governo, que eu acho bastante interessante. Eu até tenho uma curiosidade, Lilian, acredito que seja de toda a plateia também. O Metrópole é um grande exemplo de empreender, também um grande exemplo de inovar. Vocês construíram algo fenomenal num tempo difícil, né, para estabelecer um veículo de mídia diferenciado, que, na minha opinião, é um grande exemplo de inovação e de empreendedorismo. Conta para a gente o que vocês têm de segredo de sucesso lá, além do capital humano, o que você poderia compartilhar conosco desse case de sucesso de vocês? Você sabe que eu mesma me pergunto muitas vezes como é que a gente chegou até aqui. Mas, contando um pouquinho da história, talvez a gente chegue junto a algumas conclusões. Bom, o Metrópolis ele surge como um veículo de comunicação na capital federal, né, no Distrito Federal, num primeiro momento para poder fazer a cobertura local. Embora o Distrito Federal seja a capital da República, a gente enxergava que o primeiro passo era dominar ali geograficamente o Distrito Federal. Então, em outras palavras, fazer uma cobertura de cidades, fazer uma cobertura local. Rapidamente, a gente venceu essa etapa, porque a cobertura do Distrito Federal requer uma equipe que não é uma equipe grande, tudo, né, geograficamente é mais fácil de organizar. Vencida essa primeira etapa, a gente passa para um desafio maior, que aí sim é cobrir o Distrito Federal como capital da República, como capital do poder. O fato de a gente ter equipe que fica a 5 minutos de qualquer um dos ambientes dos 3 poderes facilitou bastante esse processo.
Então, a gente dá um passo além, começa a fazer uma cobertura nacional. Lógico que a natureza do veículo digital, 100% digital, porque a gente nunca imprimiu uma folha, facilitou. A gente não enxergava barreiras, né? Assim, todo o nosso conteúdo é um conteúdo digital e totalmente aberto, ele é 100%, não tem paywall, é 100% de graça. Então, isso ajudou também no espalhamento desse nosso conteúdo. E aí, talvez, isso que eu vou dizer agora tenha sido o nosso diferencial. A gente sempre enxergou as redes sociais como aliadas. Eu sei que existe uma discussão, inclusive polêmica, do papel das redes sociais, do tamanho da participação das redes sociais e do bolo mesmo de recursos, de financiamento que vem das Big Techs e que vai para as Big Techs e que vem delas também. Mas, independentemente dessa discussão e dessa polêmica, a gente sempre enxergou que as redes sociais catapultariam a nossa presença. Então, diferentemente de alguns veículos ditos veículos tradicionais, a gente nunca elegeu... fez uma reserva de conteúdo, né? Isso daqui eu vou colocar só um pedacinho aqui na rede social e o resto as pessoas precisam de ir ao site para poder ler o conteúdo completo. Não, a gente precisa estar com o nosso conteúdo onde as pessoas querem e desejam estar e ler o conteúdo. Então, se as pessoas querem estar no Instagram, a gente vai estar lá com o nosso conteúdo 100% aberto. As pessoas estão no Facebook, então a gente vai estar lá. Elas estão preferindo o TikTok? Ok, é o X, é o Blue Sky, não importa. Onde quer que o público esteja, nós estamos disponibilizando o nosso conteúdo. Então, isso facilitou demais com que o Metrópolis alcançasse mesmo um público cada vez maior e foi um crescimento exponencial. Hoje, o Metrópolis, com 6 milhões, para mais de 6 milhões de seguidores no TikTok, por exemplo, é o maior veículo no Brasil com presença no TikTok, que é uma rede mais jovial, né? A gente alcança um público mais jovem. Então, eu acho que o nosso diferencial talvez tenha sido indiscriminadamente a gente focar no espalhamento do nosso conteúdo sem fazer uma reserva de mercado. Mais ou menos isso. Muito legal. Acho que é uma inspiração forte. Significa que você ocupou um espaço, né? Linkando com o que o João disse, normalmente, às vezes, o setor privado reclama que não tem as condições ideais para poder criar o seu negócio. Mas quem quer empreender, quem quer inovar, não depende de condições ideais. Vai desenvolvendo a sua tese, vai testando e vocês são uma prova desse sucesso. Pronto, você tocou num ponto-chave. Essas são as condições ideais? Não são. Eu não sou monetizada pelo meu conteúdo, que é todo ele autoral, exclusivo, muitas vezes. Eu não tenho monetização do Instagram, não tenho a monetização da maior parte das redes sociais. Isso ainda é um desafio muito grande. Mas, na minha cabeça, a entrega dessas redes é uma entrega em termos de marca. Elas possibilitam que a minha marca alcance mais pessoas. Daí, a partir desse ativo, eu busco levantar faturamento em outras frentes. Mas, de fato, não são as condições ideais. Idealmente, eu adoraria que todas elas monetizassem pelo conteúdo que a gente disponibiliza. Sem dúvida. João, você que tem uma visão, um ângulo muito privilegiado como chairman da Esfera Brasil, principalmente, você enxerga exatamente o comportamento, o mindset do público e do privado, né? Como é que você demonstraria para a gente, pela tua experiência, o que é o mindset de empreender pelo lado do privado? O que tem que estar presente no mindset, na cabeça do empreendedor, do empresário, e o que tem que estar presente como papel do setor público? Como é que você junta esses temas aqui no contexto que a gente vive hoje? Empreender no Brasil não é fácil, né? Você tem aí escrituração contábil, é um grande desafio. Você tem que ter advogado, tributarista para te emitir uma legal opinion. Aí ele fala, olha,
esse tributo você paga assim, assim, assado. Aí a Receita Federal vem, com todo aqui a colaboração da Receita que está aqui, multa a empresa com 150% de multa. 150% de multa, ela coloca que você é um fraudador. Então, empreender no Brasil é difícil, porque mesmo um Bradesco da vida, uma Vale do Doce da vida, levam os 150% de multa. Então, você tem uma carga de emprego grande, onde o funcionário seu ganha metade do que você paga para ele, porque a outra metade praticamente é de impostos. Então, você tem aí um governo que acaba consumindo uma grande reserva do salário do funcionário, sem o funcionário ter o direito de buscar esse provento depois, porque o FGTS é corrigido por poupança. Então, existe na mão de obra uma lesão do governo em relação a esse salário. O empresário paga tributo, o empresário faz a captação do CAPEX, ou seja, pega dinheiro emprestado com juros altíssimos, nós estamos falando de um juros real de 6,5% real. Né? Isso se ele pegar o dinheiro em CDI. Como ele pega em CDI mais 6%, ele paga 12% de juros. 12% de juros fora a correção do IPCA. Isso aí, não sei nem se o cartel de Medellín conseguiria sobreviver aqui no Brasil com essa taxa de juros. Além disso, do empresário correr risco, ter essas falhas de escrituração contábil, paga os tributos em dia, ele tem a regulação do governo. Hoje, nesse sistema capitalista, o que aconteceu com os governos? Os governos enxugaram muito de tamanho, porque a abundância de dinheiro é estratosférica. Só no Covid, eles emitiram 4 trilhões de dólares de papel. Então, o governo ficou muito pequenininho perante a iniciativa privada. Antigamente, vamos voltar no Lula 1 aqui em 2002, o Estado devia ter 35% da força econômica. Hoje, se o Estado tiver 1%, 1,5% é muito. Então, o Estado diminuiu demais. Mas o Estado precisa regular o setor privado. Cada um no seu papel. O Congresso Nacional no papel dele, o Executivo no papel dele, o Judiciário no papel dele e as agências regulatórias, né, que nós temos 14, que regulam praticamente 70% da economia, cumpre seu papel. Então, o mindset do empresário é difícil, é árduo, muitas vezes ele se vê injustiçado em medidas do governo, seja o governo, o Congresso, o Executivo ou o Judiciário. E o mindset do Executivo precisa realmente ser fomentado não só pelo establishment, entre aspas, empresário, como pela sociedade civil. Então, o ganha-ganha é estabelecer a conversa. Se você estabelece o diálogo, você vai encontrar uma saída. A pluralidade de ideias de um diálogo é que a gente acaba se esgotando, igual a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, eu fui visitar um warehouse, um armazém, é totalmente diferente do data center, né? Porque a inteligência artificial tem que ser assim, o comprimento dele tem que ser gigante. Então, vai pegando o dado, vai estressando, volta tudo, repete, até ele estressar tanto o dado de ter o dado positivo e certeiro naquilo lá. É isso o papel da sociedade brasileira, dialogar com o governo respeitosamente, incansavelmente, para achar um denominador comum, e quem ganha com isso é o Brasil. Quem vai crescer é o PIB, quem vai se enriquecer é a população brasileira, quem vai ser protagonismo é o nosso país. Então, o diálogo, para mim, é fundamental, tanto no mindset do governo, como no mindset do privado. Você tocou num ponto que é inteligência artificial. Como é que isso impacta o nosso ambiente, seja a visão de vocês em relação a como impacta isso no público, como impacta os negócios, né? Os negócios que você precisa gerir,
Lilian, o que você precisa gerir, João, o que todos os empresários aqui na sala precisam gerir. Como é que vocês, qual é a tendência que vocês enxergam para esse tema no futuro próximo aqui? Aliás, a gente tem, inclusive, um projeto de lei que começa a ser avaliado, estudado, partes pró, contra. Como é que vocês enxergam as deepfakes, mesclados com as redes sociais, mesclados com uma identidade que precisa ser única, que precisa prover bons serviços para o cidadão, mas, ao mesmo tempo, nesse ambiente complexo que a gente vive das mídias sociais e do empreender? Na minha opinião, assim, que sempre mexi com informação, né? Honestamente, eu não tenho nenhum receio. Tudo aquilo que vem para acrescentar, claro, chega cheio de desconfiança, né? Acho que, num primeiro momento, fica todo mundo tateando, querendo entender o que vem, o que isso vai acrescentar de bom e quais são os prejuízos que, eventualmente, esse novo ambiente vai trazer. Mas, quando a gente fala a deepfake e as próprias fake news, que são tão faladas aí atualmente, se a gente for reduzir esse termo ao que ele é, na verdade, nada mais é do que mentira elaborada, né? Assim, tudo bem, você tem mentira rudimentar, em época que a mentira era rudimentar, e você tem as mentiras que vão ficando cada vez mais elaboradas. Mas eu acho que a nossa capacidade de desfazer essas mentiras, sejam elas rudimentares ou elaboradas, elas também estão cada vez mais paramentadas, né? Hoje a gente tem ferramentas que nos permitem, muito rapidamente, desfazer, checar. Né? Então, assim, existe uma preocupação muito grande. É claro que a gente precisa se preocupar com isso e precisa regulamentar, mas eu não vejo isso como um bicho de 7 cabeças. Olha, as pessoas vão ficar totalmente desassistidas e vulneráveis nesse ambiente de deepfake, de fake news. Bom, a gente tem as ferramentas hoje com a mesma velocidade com que você prega uma mentira nas redes sociais, nesse ambiente digital, você também desfaz essa mentira. E é muito rápido. Todos nós temos acesso quase que imediatamente às mentiras e aos desmentidos também. Então, nesse aspecto, eu sou muito otimista com relação a essas novas tecnologias, novas ferramentas e as novas possibilidades de comunicação. Na minha visão, a gente tem que observar como tudo que nos chega como inovação é tentar extrair mesmo. É claro que, num primeiro momento, é aquela agitação, mas chega àquele ponto que a gente faz a informação decantar e a gente pega o extrato do que é bom e dispensa o que é ruim. A gente tem capacidade de lidar para poder separar o que é ruim e evitar, né, na minha opinião. Legal. João. Bom, vamos lá. Eu estou com 63 anos, a transformação foi gigante, né? Porque eu, quando estava no primário, eu ia na casa do amigo, não podia usar o telefone, porque minha mãe não deixava, porque eu estava esperando uma ligação, eu tinha que ir na casa do amigo. Se a campainha estava quebrada, eu tinha que bater palma. Saía a mãe do meu amigo, não adianta, aqui ele está estudando, você volta mais tarde. Então, de repente, eu estou nesse mundo aqui, né? Que passa pelo celular de carro, que você tinha que ter uma repetidora na Avenida Paulista. O que eu vejo muito é assim, das últimas inovações digitais que o mundo mais acompanhou foram o famoso Bitcoin, né? Das moedas digitais, etc. Depois, nós fomos para a inteligência das coisas, a IoT. Aí nós fomos para aquele famoso metaverso. Porra, mas você não sabe o que é metaverso? O mundo é metaverso, esquece, o capacete, o óculos. E você fala, porra, como eu sou trouxa, eu não comprei Bitcoin. Esse negócio do IoT vai ser difícil andar muito rápido, como o mundo quer, porque a gente não tem microprocessador suficiente produzindo. O metaverso virou um fracasso.
E o que ficou? Ficou a inteligência artificial. Isso aí nasceu da noite para o dia, e não adianta você falar qualquer coisa, porque ela cresce exponencialmente. Qual que é a função que eu vejo aqui no jogo do Brasil, né? Nós temos aqui os 3 poderes, as 3 instituições muito fortes, nós temos os freios e contrapesos, mas eu acho que a função do Congresso Nacional é regular a mídia social, que não regulou até hoje. A função do Congresso Nacional é criar mecanismos para a gente poder segurar a inteligência artificial, não para asfixiá-la, mas para a gente ter um modelo. Se o Congresso não decide, o Judiciário se vê no direito de querer arbitrar. O Executivo não pode legislar. Então, compete muito aqui um esforço de todos vocês, é criar uma fiscalização ou uma vigília em cima do Congresso para que ele possa regular as mídias sociais e que ele possa também apresentar alternativas da gente ter uma regulação da inteligência artificial, porque essa vai ser uma coisa que, se a gente tiver aqui o ano que vem, num outro debate desse, a mudança do mundo vai ser gigantesca. Esse veio para ficar. Então, o mundo cada vez mais vai se digitalizar, aqui com todos esses patrocinadores. Imagina vocês, quando vocês aplicarem a inteligência artificial no comportamento do cidadão brasileiro. O quanto o Estado vai economizar de gastos na saúde e na educação, o quanto vai ser aumentada a qualidade de vida do cidadão. Então, o meu propósito aqui é passar uma mensagem para vocês. Ajudem a fiscalizar, a pedir, a ligar para o deputado que vocês conhecem, para o Congresso ter a iniciativa de regular as mídias sociais e a inteligência artificial, porque vai ser muito proveitoso e salutar para o país. Obrigado, João. Acho que tem um componente no teu discurso aqui, que é a evolução de como a sociedade evoluiu lá da década de 90 para cá e como a tecnologia fez o mundo avançar. A gente enxerga no setor privado uma sociedade muito digital. O Brasil, por exemplo, é o segundo país em tempo de uso de tela do mundo, né? Só perde para a África do Sul. A gente passa a maior parte do tempo acordado em frente ao smartphone, TV, computador e por aí vai. O tema está em que conteúdo a gente consome, né? Porque se a gente consome só o streaming, né, de entretenimento, a gente também não cria massa crítica para poder contribuir mais com o país como cidadãos. O privado, de modo geral, quando a gente vê o setor bancário, e aí o Banco Central é um exemplo com a criação do Pix, mas muito antes disso, a digitalização chegou muito cedo na vida de todos nós, né? Seja no mobile banking, seja no delivery, seja na mobilidade, e por aí vai. E eu queria fazer um contraponto, porque essa modernidade, ou esses avanços que a gente teve no privado, onde a nossa vida, de fato, é na tela do celular, ela ainda não aconteceu nos serviços públicos. Ela começa a acontecer agora, então tem uma onda de e-government, de jornadas e serviços que o Estado pode prestar de uma maneira mais eficiente, com 2 objetivos. Economizar dinheiro, na medida que você tem um processo mais claro de identificar para quem você tem que entregar um benefício e que você usa dados e evidências para construir uma política pública, mas o Estado vai conseguir fazer uso do seu recurso. É aquele tema da palestra de abertura do governador Fonteles, lá do Piauí, que dizia que, por um lado, a Constituição traz muitas obrigações, né, para o gestor público, né, para o Estado, por outro lado, você não tem recurso suficiente garantido para poder prestar esses serviços. E aí a transformação digital nos serviços de governo é o jeito de eficientizar o governo, né, no sentido de ter menos fraude, de ter um serviço público com melhor qualidade prestado, e para o cidadão consumir um serviço de melhor qualidade. Então, a gente está começando a ver no Brasil, junto com a identidade, essa jornada de transformação digital dos governos, especialmente nas esferas do Estado e do município, que é onde a vida do cidadão acontece. As coisas principais estão na camada do município e do Estado.
Como é que vocês enxergam essa transformação? Qual é o ponto de vista de vocês sobre o que está acontecendo agora nesta frente no Brasil? Eu acho que existe, né, num primeiro ciclo, uma desconfiança natural. Eu sempre vou fazer o paralelo aqui com o meu negócio, né? Há 9 anos, quando a gente lançou o Metrópolis, por incrível que pareça, não tem uma década, esse ambiente da produção de conteúdo no digital era de grande desconfiança. As pessoas não levavam a sério. Mas peraí, essa notícia saiu só na internet? Era a pergunta que se fazia. Não, mas peraí, nenhum jornal deu? Não saiu ainda na televisão? Então, eu vejo assim como, em uma década, em menos de uma década, essa consciência das pessoas mudou totalmente. Hoje, todo mundo corre, ninguém espera mais o jornal nacional, né, o jornal televisivo, para poder confirmar se uma informação, se um fato aconteceu ou não aconteceu. Imediatamente, elas abrem o celular e buscam ali as suas fontes de preferência. Então, eu acho que existe ali, claro, o privado, pela natureza, né, por sua natureza mesmo, intrínseca à sua atividade, em geral, sai na frente. Depois, o poder público, como você bem colocou, né, está nesse processo de digitalizar. Então, num primeiro momento, eu ainda acho que tem uma desconfiança. Você tem muitos clientes, muita gente. Eu vejo dentro de casa, assim, como o meu pai é resistente à digitalização, né? Ele quer sempre se apegar ali. Poxa, não, mas eu tenho muito medo desse negócio do Pix, porque de uma hora para outra, de repente, eles levam. Não, pai, não é assim. Não é assim que funciona e tudo, mas eu acho que é um processo. É um processo de amadurecimento. E vejo que em poucos anos a gente vai ter feito essa transição 100%. Assim como hoje se tornou absolutamente natural o consumo de informação, você colocou uma situação. Assim, eu acho que a questão da profundidade e da qualidade da informação, por exemplo, para citar mais uma vez o nosso negócio, não está na plataforma que aquilo ali está, onde está sendo publicado. A plataforma é um veículo, como outro qualquer, como o jornal foi durante um bom período da nossa existência, o meio principal de informação, a televisão, que ganhou grande protagonismo, o rádio. Hoje, as redes sociais, as mídias digitais se tornaram esse canal. Eu costumo dizer, você pode, no ambiente digital, você pode informar um cidadão a partir de uma frase, para lembrar o nosso saudoso Twitter, com um tweet. Você é capaz de dizer, você disse que alguém morreu, olha, Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, num tweet, numa linha. E você também, nesse mesmo ambiente digital, você é capaz de apresentar um documentário altamente enriquecido com texto, áudio, vídeo, imagens em movimento. Enfim, a mesma plataforma onde cabe uma frase recheada de informação legítima, você também tem um documentário. Mas, nesse mesmo ambiente, você pode conversar bobagem e aquilo ali, como você colocou, não servir de nada. Então, assim, eu vejo que é muito mais o que nós vamos fazer, né? Nós que estamos operando essas plataformas, como é que a gente vai trabalhar o conteúdo, do que essa é uma plataforma confiável ou não confiável, né? Está aí o desafio do governo. A tecnologia está posta, a gente tem as ferramentas e a gente precisa criar as conexões para tornar esse ambiente cada vez mais confiável para a população, né? Vou pegar nesse tema que é confiança, que no fundo é como as
as relações se constroem, né? Seja de uma pessoa para outra pessoa, dois amigos, famílias, mas também entre empresas para empresas, do cidadão para o governo. Lembro de uma fala rápida da secretária Lilian, do Ministério da Justiça, no painel anterior, que ela nos convidava a confie em seus dados ao governo federal. Nós estamos fazendo todo o possível para poder manter esses dados seguros, protegidos, então não se preocupe. Talvez hoje, acho que esse é um ideal, talvez hoje a gente não tenha esse nível de confiança, porque ainda temos muitos passos a dar para, de fato, mostrar que esse dado está seguro, porque no fim do dia a gente está falando da nossa identidade, do dado que cada um de nós é dono desse dado, né? E que a gente deveria ter plataformas, ou ter modelos, ou ter a transparência de como esse dado é utilizado, e a gente ainda hoje não tem essa transparência da maneira como ele é utilizado, apesar dos consentimentos dados, né? Com certeza, quando a gente chega num hotel ou entrega nosso documento para qualquer outro prédio que a gente vai entrar, sabe-se lá o que será feito com esse dado. Então, a gente tem bastante ainda a avançar nesse caminho, e me parece que o tema de avançar na prestação de serviço mais digital do governo passa por essa criação de confiança, né? Que, no fundo, é o que a gente precisa fazer. Eu vou só fazer um adendo aqui, citando um caso que a gente recentemente tem feito uma extensa cobertura, que é a máfia, né? A gente chamou de máfia do INSS, mas que é exatamente isso que você está colocando. Assim, é uma questão de confiança. A partir de uma brecha, infelizmente, uma brecha do governo, uma máfia conseguiu se instalar a ponto de enganar uma série de pessoas idosas, né? Isso é muito triste, porque você chega numa fase da sua vida que você precisa de proteção, mais do que nunca você precisa de confiar, né? Você viveu uma vida inteira ali cuidando, e, de repente, você precisa dos cuidados, você está num momento vulnerável, e a gente descobriu centenas de casos de idosos que estão sendo enganados, estão tendo ali uma parte, né, dos seus proventos tirados a partir de uma brecha. São R$40 de cada uma dessas pessoas, mas isso sistematicamente, né, um desvio milionário, fazendo de bobo um monte de idoso. Então, a gente tem feito uma cobertura ostensiva, inclusive, a partir dela, o superintendente do INSS acabou sendo afastado, e mostra essa questão de que, poxa, o cidadão, o governo precisa se fazer confiável, porque chega numa fase da vida em que você está absolutamente vulnerável, e se você não tiver o pilar da confiança, não sobrou nada, né? Parece que esse pilar está sendo construído, visto que a gente ouviu no painel anterior pelo Rogério Mascarenhas ou pelo Eduardo Lacerda, que, na medida que a gente tem mais capacidade de fazer o check da identidade, na unificação via SIM, a gente vai conseguir evitar que essas fraudes aconteçam. João, qual o teu ponto de vista sobre governo digital e como é que você enxerga as próximas tendências aqui dessa relação do Estado entregando o serviço para o cidadão? Bom, eu acho que não existe um mundo ideal, né? A gente corre atrás do mundo ideal, mas ele não existe. Então, esse setor aí que a gente está digitalizando, essa nova digitalização, a gente está acabando com o que o Brasil tinha de mais arcaico, que é o sistema cartorial, né? No Brasil, qualquer coisa você tinha que ir para o cartório. Talvez vocês sejam novos e já não pegaram essa época, mas era um sistema cartorial burro. Era um sistema cartorial, assim, não tenho nem qualidade para falar. E, graças a Deus, veio esse capital privado. Não existe inovação sem vir do setor privado, como eu falei no começo, e também não existe incentivo sem vir do setor público. O que eu acredito muito é que as empresas desse ramo de digitalização, de certificação, de integração, elas têm que realmente
mostrar esse lado competitivo que as prefeituras possam vir a ter, que os estados possam vir a ter e que a União possa vir a ter. Eu acho que é dever de vocês pensarem da gente ter um cadastro único do SUS, porque é um absurdo a pessoa tirar uma chapa de pulmão aqui em Brasília, viajar para Ribeirão Preto e o cara não consegue acessar a imagem, tem que fazer outra chapa. Então, isso aí é uma função que cabe a vocês do setor privado. Eu tenho certeza que na hora que vocês apresentarem e o governo federal desse atual governo, é um governo que gosta de ouvir, é um governo que gosta de dar qualidade de vida melhor à população brasileira, é um governo que está se empenhando em fazer digitalização. Tem o Rogério, a ministra Esther Dweck, o Lacerda coordenando. Então, vocês têm que se apegar nesse momento, e fazer o Brasil crescer, porque não está o crescimento do Brasil só baseado no governo. O setor privado tem que trazer, o setor privado tem que puxar, o setor privado tem que correr risco. Eu acredito nisso. Agora, quanto à falha de dados, é um processo que nós vamos passar, infelizmente, é um processo no pain, no gain. A gente vai ter que passar, mas vai corrigir. Tenho certeza que, com a capacidade do setor privado, eles vão combater todas essas falhas. Obrigado, João. A gente está se aproximando do final, temos 3 minutinhos ainda. Queria ouvir de vocês, pela experiência, o que vocês enxergam de tendência, né, que acontece no mundo e que pode ser aplicado no Brasil, nos negócios que vocês tocam, no ambiente digital e de empreendedorismo no Brasil. O que está os grandes temas do globo e como é que a gente aplica no nosso local aqui? Bom, eu tenho um lado muito otimista mesmo. Estou complementando aquilo que eu falei anteriormente. Estou fazendo o meu aqui, esperando que, num futuro próximo, a gente tenha, né, como bem colocou o João aqui, que a gente tenha uma regulamentação, não no sentido de restringir o acesso das pessoas às informações e a nossa capacidade, a nossa liberdade de expressão de conteúdo, mas no sentido de equilibrar aí as forças, né? Se a gente for pensar, 80% de todo o dinheiro que circula no ambiente digital, ele está concentrado nas big techs. Então, por mais que a gente tenha a fome, a vontade de crescer, a gente fica com um pedaço. O bolo está enorme, ele está robusto e fermentado, bombadão. Mas a gente está com uma fatia, mas está mal distribuído, então a gente está com uma fatia muito fina. Eu enxergo que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais o nosso serviço mesmo para a população. Eu enxergo muito o produtor de conteúdo como alguém que presta um serviço social a partir do momento que a gente tiver também acesso a uma fatia maior. Então, do alto do meu otimismo, eu acho que, a partir de uma regulamentação, da discussão de alguns parâmetros, a gente vai conseguir equilibrar melhor essas contas, né? É o que eu espero num futuro próximo e desejo. E você, João, o que vê? Bom, o dia a dia nosso, né? Vamos dizer, o nosso arroz e feijão, é segurança pública, melhorar, educação, saúde, etc. Mas vamos pensar grande. O que a gente precisa hoje aqui? São 2 palavras. Sustentabilidade. Sem a sustentabilidade, a gente não vai ter um mundo duradouro. Inovação. Inovação é esse belíssimo congresso que vocês estão fazendo aqui, esse fórum que vocês estão fazendo aqui, que eu tenho certeza que é a sustentabilidade e a inovação que vai catapultar essa nossa nação. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, Lilian. Obrigado a todos e Muito todas. Obrigada. Fica o nosso recado final de que, de fato, essa é uma tarefa do nós, né? Esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, público e privado. De fato, deixar um Brasil melhor é a responsabilidade de todos. Obrigado pela audiência a todos e todas. Valeu. Muito obrigada.